Fala, meu caro corvo, se você não me conhece, eu sou o Dalboni, detetive, consultor e hacker ético, e você está no canal do clã que ama estar sempre 2 passos à frente de qualquer pessoa comum. E você já se perguntou como ser mais frio e calculista? Como lidar com as situações do dia a dia de uma forma mais estratégica e como ser uma pessoa mais calma, mais persuasiva? Todos esses efeitos que eu disse pra você agora, eles são bem parecidos porque todos eles levam o mesmo ingrediente em comum, que é o silêncio. E o silêncio, meu caro, ele é muito poderoso. E hoje eu vou te ensinar o poder do silêncio na persuasão. E aí você pergunta, nossa, persuasão? Eu pensava que persuasão tinha a ver com conversa, né? Falas hipnóticas, frases persuasivas, gatilhos mentais e tal. E bem, sim, só que o silêncio também é importante e ele tem um poder surpreendente que eu vou contar pra você. Vou te falar agora 3 formas com que você consegue utilizar o silêncio no dia a dia e vou dar alguns exemplos sobre elas daqui a pouquinho. A primeira forma é, você consegue garimpar informações. Pois é, você consegue literalmente responder a alguma história que alguém está contando com silêncio e dessa forma a pessoa vai se sentir naquele ímpeto de completar aquela história com mais informações. E a segunda é que pode ser utilizado como arma. Pois é, você pode utilizar o silêncio para machucar uma pessoa e realmente é algo bem dolorido. E terceiro, você consegue se tornar uma pessoa mais observadora, mais atrativa, mais sedutora e consegue fazer com que as pessoas prestem mais atenção no que você está falando com silêncio. E eu vou explicar cada um desses pontos com exemplos, mas antes, é claro, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Afinal, eu não consigo terminar o vídeo sem que você esteja inscrito, né? Pois é. Bem, já se inscreveu? Sabe a escolha. Bem-vindo ao clã dos corvos. Então, vamos ao silêncio. Qual é, Joe? Fala, pai. E aí, beleza, fi? O que você me conta? Pô, fui pro trampo hoje, deu mó merda. Não, pô, meu chefe passou o dia inteiro enchendo o meu saco e eu não tô aqui pra poder ficar arrastando abajur em cima de cimento. Não tô. Não é porque a gente tá aqui matando um leão por dia que a gente tem que deixar a gamela rolar solta pra cima do molecada, porque senão o grampo que gira não é o meu. E tem mais, eu ouvi falar do financeiro que o chefe, ele tava lá envolvido com esquema de lavagem de dinheiro, sei não. Viu? Você consegue utilizar o silêncio para você tirar informações das pessoas sem você parecer um agente do FBI que fica interrogando e perguntando mais coisas e mais detalhes o tempo inteiro. Mas obviamente você precisa ter cuidado para não utilizar o silêncio da forma que dói, da forma que machuca, que eu tinha te contado. Eu aposto com você que você já viu esse cenário, talvez você mesmo tenha feito esse tipo de silêncio, ou tenha passado por isso, ou conheça alguém que tenha passado. Veja bem, você consegue imaginar uma discussão de relacionamento ou de amizade em que uma pessoa estava debulhando argumentos em cima da outra e a outra pessoa, totalmente cheio de orgulho, cruzava os braços, né? E ficava... E bem, não precisa ser de uma forma tão chata e tão meio que passiva-agressiva como eu fiz aqui, mas você consegue colocar um silêncio ali no meio da discussão que vai gerar um mistério sobre o que você tá pensando, quais são suas emoções, e a pessoa vai começar a refletir e pensar, nossa, será que eu falei alguma coisa? O que a pessoa tá pensando? Não sei. E aí a pessoa começa a ficar ansiosa com aquelas borboletas no estômago e começa a ficar confusa também. Então, esse tipo de arma acaba sendo realmente bem maquiavélica, assim. Em ambos os casos, o uso do silêncio é bem legal, porque você vai deixar de ser aquela pessoa hiperativa que fica falando adoidadamente coisas atrás de coisas e... Calma, cara, ninguém disse nada que você tinha que debulhar todas as suas frases e argumentos numa única respiração. Você consegue dar pausas e enfatizar o que você está falando. E isso é muito legal porque você consegue se manter quieto, atento e alerta. Outra funcionalidade muito interessante do silêncio é que você consegue utilizar o seu silêncio para calar outra pessoa. Pois é, o seu silêncio para gerar silêncio de outra pessoa, e isso é fantástico. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e parece que ela fica falando pra sempre e você tá meio que já de saco cheio, talvez você não queira estar naquele assunto ou nem mesmo às vezes conversando com aquele tipo de pessoa? Pois bem, você pode simplesmente ficar quieto,
por 2 minutos, não precisa cruzar os braços, só ficar quieto, sem falar nada e sem dar sinais positivos, né? Como o famoso ou assentir com a cabeça, certo? Ou algumas expressões faciais de dar continuidade. Se você simplesmente ficar uns 2 minutos sem fazer nada, a outra pessoa vai começar a sentir esse estranhamento por causa dos chamados neurônios espelhos, que é o que motiva a empatia entre as pessoas, e a conversa vai se acabar logo logo. E bem, o silêncio pode ser utilizado para atrair e seduzir pessoas, porque o silêncio, colocado na hora certa, ele age de forma intensificadora. E ele não só intensifica o que você vai falar, como ele também amplifica os seus poderes de observação. Afinal, ele te dá o poder da pausa, e quando você pausa enquanto você está falando, você consegue pensar no que você vai responder depois. E nesta pausa, neste pensamento, você consegue observar a pessoa, observar o que a pessoa está expressando na forma facial, né? Qual a linguagem corporal dela e como ela reagiu ao que você falou anteriormente. E de acordo com esta reação, você consegue falar o que seria mais apropriado e o que vai ter um efeito muito melhor para aquela pessoa em si. Um bom exemplo que você pode pesquisar são stand-up comedies ou discursos presidenciais. Pois é, ambos deles, se você prestar atenção, foi ir no YouTube e pesquisar qualquer um deles, você vai perceber que as pessoas, enquanto elas estão falando, elas mandam uma frase, talvez 2 frases juntas, e aí dão um espaço de silêncio para ver a reação do público. E aí, às vezes, o público ri, e aí o stand-up ele vai em emenda numa coisa mais engraçada que vai aumentar aquela piada e intensificar. E a mesma coisa com o discurso presidencial. Dependendo do que o público achar do que você falou antes, ele entrega uma frase ou uma outra frase diferente. E não acredite em mim, eu vou te dar um exercício para você treinar e ver com seus próprios olhos o poder do silêncio funcionando. Pois é, faça uma call para algum amigo seu, fala que isso é um experimento e combina com ele de ficar 15 segundos prestando atenção nessa call, um no outro, só que em silêncio. E você provavelmente vai se sentir desconfortável. Agora, se você quiser esse exercício de uma forma um pouco mais intensa, chama alguém que está perto de você, pode ser um amigo, pode ser um familiar, e dessa vez fica 1 minuto inteiro. Olha só quanto tempo, né? 1 minuto inteiro, olhando nos olhos da outra pessoa em silêncio. E preste atenção no que você está sentindo. Mesmo sabendo que é um experimento, muitas pessoas sentem uma baita dificuldade de ficar 1 minuto olhando nos olhos de outra pessoa, ainda mais em silêncio, e se sentem até desconfortáveis, ou talvez sinta uma vontade de rir ou de olhar pro lado e quebrar essa coisa visual. Inclusive, depois que você fizer essa experiência, conta aqui embaixo como que foi, se você sentiu alguma coisa diferente, se você teve vontade de tirar o olho, se você começou a rir, me conta aí que a gente vai trocar uma ideia muito legal. E não só isso, acontece outros efeitos muito legais quando você começa a utilizar o silêncio no dia a dia. Porque quando você se abstém de falar, você deixa outra pessoa falar. Então você acaba sendo mais atencioso, as pessoas começam a gostar mais de conversar com você porque você é um bom ouvinte. E não apenas isso, porque quando você deixa de ficar falando de si, as pessoas, elas gostam de falar delas mesmas. E aí você tem as informações dos outros, mas os outros não têm tantas informações assim de você. E aí você fica misterioso, você gera um ar de mistério. E ser misterioso gera curiosidade. E bem, quando uma pessoa tem curiosidade sobre a outra, esta pessoa está atraída pela outra. Pois é, curiosidade, mistério, gera atração. E não só isso, agora você tem o poder da pausa e você consegue fazer as coisas de forma calma e paciente. E quando você está calmo, bem, você também está frio. E ser frio e calmo também gera atração. Quando você está em silêncio, você presta atenção, você ouve, você vê, você observa, você consegue interpretar tudo aquilo que está na sua frente. Você consegue ouvir, você consegue ver o que as pessoas verdadeiramente querem passar para você. E dessa forma fantástica e maravilhosa, você se torna uma pessoa dotada de carisma, sem sequer dizer uma única palavra. Eu vou deixar o link para os livros que eu utilizei para fazer este episódio aqui na descrição. E bem, se você gosta de livro, me segue lá no Instagram que eu vou fazer um sorteio bem legal em breve.